Então agora eu retorno com o Edgar Allan Poe. Como a gente viu agora o realismo de Flaubert, a gente vai ver o romantismo de Poe. Poe, que é um pontapé a um autor consideradíssimo pelo Baudelaire, um pontapé para quer dizer, para o simbolismo, um grande autor romântico que vai trabalhar com as personagens é, é, num lado sombrio muitas vezes, um lado psicológico profundo, mas ele vai ser um contista que vai entrar na literatura com os casos de psicopatia, que vai entrar vai ter uma tradição forte no romance de investigação, depois que ele escreve contos de investigação. É um autor, assim, para mim, é um autor bastante saliente, maravilhoso da literatura. Um autor que eu dou bastante valor para ele. Eu gosto muito da obra dele. E ele tem casos de personagens como Annabel Lee, que é bastante importante. Eu falei em algum momento aqui sobre a, o caso da prostituta Evelyn Rowe de Brest, que pode ter uma comparação, se vocês buscarem, com a Annabel Lee, claro que uma comparação sutil do nosso amigo Edgar Allan Poe. Então, Edgar Allan Poe é um autor de suma musicalidade. Acho que a musicalidade nele é uma das principais questões. Ele trabalha com a como é que eu posso dizer assim? É o que eu falei antes sobre a musicalidade. Se você pegar o Corvo ele obteve muitas traduções. Baudelaire foi um tradutor do Corvo, foi um dos divulgadores da obra de Edgar Allan Poe. Então, à época, quem lia francês e não lia inglês conseguiu ler o Edgar Allan Poe, o Corvo do Edgar Allan Poe em francês, mediante a tradução de Baudelaire e de outros, é claro, de outro pelo menos. E no Brasil nós temos N traduções. Existe um mapeamento feito por um trabalho, acho que foi uma tese de doutoramento, não sei, ou de mestrado, uma dissertação de mestrado, que faz um mapeamento das traduções do Corvo. E graças a Deus eu estou nesse mapeamento, porque eu também fiz a minha tradução há alguns anos, porque eu queria declamá-lo, porque eu gosto de declamar, e no caso a do Fernando Pessoa é uma tradução muito boa, que é a que a gente vai ver agora, mas que tem algumas nuances que são mais da fonética do português de Portugal, então que não cumprem essa fonética que eu acharia legal no Brasil, e no caso tem também uma tradução do nosso amigo Machado de Assis, e que você estudar o Corvo e suas traduções leva você a compreender como a tradução é algo cultural e algo que pertence a cada momento da história. Porque o Machado de Assis ele vai traduzir o Corvo de uma forma parnasiana. É uma tradução parnasianista, porque ele está em tempo de realismo parnasianismo. Agora, ele não mantém o ritmo original, ele trabalha com uma estrutura formal também parnasianista. E já o Edgar Allan Poe, ele está num momento romântico, em que o ritmo ele tem umas nuances diversificadas, ele não fica sempre... a metrificação não é tão importante quanto se torna no parnasianismo. Então nós temos o Corvo... e temos o Corvo em várias traduções, e eu quero ler depois a do Contirro Flores, Guilherme Contirro Flores, e do Tadeu. Depois a gente vai ver certo isso aí, que é uma tradução Exu, como o site acaba chamando. Eu esqueci o nome do site também, mas vou achar depois, vou mostrar para vocês certinho a bibliografia, tá? O Corvo, então, é uma forma da gente entender os símbolos
e entender as imagens poéticas que são criadas de uma forma bastante vigorosa, bastante salutar. E eu vou estar então transmitindo para vocês aqui o Corvo, aqui não posso transmitir, mas daí eu vou fazendo a leitura, você pode acompanhar. É só baixar o Corvo, a tradução do Fernando Pessoa, que é essa que eu vou ler. A tradução do Fernando Pessoa é uma tradução modernista, então é uma tradução que chega bastante perto de nós, ela está bastante próxima a nós, né? E a tradução a minha, ela foi feita em face de que eu queria ter fazer a tradução para que eu declamasse com uma fonética mais do português brasileiro. E foi por isso que eu fiz a minha tradução. Vamos pegar aqui, de todos esses autores que eu falei, menos a tradução Exu que eu falei para vocês, depois eu explico melhor sobre ela. Vou pegar o Corvo de Machado de Assis. Agora, procurem, o Corvo tem várias versões, tá? Eu vou pegar o de Machado de Assis, por causa que eu quero que vocês vejam a sonoridade. Em primeiro lugar, a sonoridade primeira que eu vou colocar para vocês é a do inglês, que eu já dei antes, mas vou dar de novo, que diz assim: Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Então vejam como que só a sonoridade, só o ritmo já consegue... eu liguei a internet de novo. Já consegue dar conta de grandeza desse poema, tá? Vocês podem ver isso. Agora, em segunda... Ai, meu Deus, caiu aqui. Ai, meu Deus. Voltou. A segunda questão aqui, do conteúdo, que é esse conteúdo sombrio, adentra o ritmo do Poe. Então, o simbolismo ele se usa largamente dessa questão. Agora, vamos ver essa tradução do Machado de Assis. Ela vai ser uma tradução parnasiana. Olha só, como não segue exatamente o mesmo. O poema ele tem várias estrofes que são, cada uma tem 15 sílabas poéticas, que poderíamos dividir de 7 em 7, se fôssemos dividi-la de uma forma diversificada. Mas olha só, em certo dia, hora, essa é do Machado de Assis. Em certo dia, hora, da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um suar devagarinho, e disse essas palavras tais: e é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Em português, nós temos uma nuance aqui, uma pronunciação, uma fonética legal, que é o nothing more, nada mais. Vocês veem que tem o N e o M que combinam, o nothing more e o nada mais. A tradução do Fernando Pessoa, que é que eu vou trabalhar com vocês, e agora deixa eu só dividir a tela com vocês aqui, que eu não dividi, para já nós entrarmos na primeira. A do Edgar Allan Poe, a do Fernando Pessoa, seria assim, ó. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia um som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isto e nada mais. Agora nós temos então a manutenção de uma mesma métrica, exatamente uma mesma métrica na tradução do Pessoa, mas que ainda, se vocês verem, ia ser uma leitura numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, seria, não sei fazer, só na brincadeira mesmo que eu fiquei imitando, mas esse agreste e triste, eles vão combinar mais neles do que aqui.
Então ele tem assim, ó, qual que seria a métrica e a sonoridade? A terceira aqui, a sétima, agreste, com a 15ª triste, vagos curiosos pomos de ciências ancestrais. Daí, e já quase aqui nós temos nós temos uma junção que vai se dar por enjambemã, de certa forma, que vai estar aqui, ó. Tomo, adormecia, com parecia, com batia, que vai ser a sétima do terceiro verso, a 15ª e depois a sétima do quarto verso, que vão sempre rimar. Então vamos ver se é a sétima. E já quase adormeci a ouvir o que pareci. É certinho isso, ó. E já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Todo tempo vai ter isso também. Once upon a minute weary, while I pondered weak and weary, over many when I curious from my forgotten Lord. While another nearly napping, suddenly there came a tapping as of someone gentle rapping. Ó, sempre vai ter as mesmas rimas, né? O meu seria assim: certa vez, enquanto exíguo, sobre muito livro antigo, de ciência alheia ida, meia-noite triste ao cais, de meu olho que se fecha, leve bate alguém que vela, feito alguém que ao quarto espera a porta e bate em paz. Espera em paz. Visita. Esqueci a minha. Mas não faz tanta importância aqui a minha, tá? Mas é assim, eu tentei trazer para um momento mais nosso, embora eu tenha tido que usar muitas palavras um pouco mais arcaizadas, digamos assim, que nós arcaizamos, que não são arcaicas em si, porque para conseguir manter essa sonoridade que não é fácil, é uma tradução difícil de se fazer, né? Um crítico disse sobre a minha que não fica além e nem aquém de nenhuma das outras. Fiquei feliz, porque se nós temos traduções como a do Fernando Pessoa e Machado de Assis, se não fica aquém dessas é porque tá boa. Então, assim, a entrada do poema é essa. Acontece que alguém que está lendo no seu quarto algum livro de ciências antigas, talvez ciências antigas esteja no âmbito de alguma coisa meio sombria, e que está fazendo aqui então uma leitura num momento de desilusão em que ele perdeu uma pessoa de sua vida, que é a Lenor. Que aqui eu acho que aqui vai aparecer como não, no Machado de Assis aparece como Lenora, aqui aparece como Lenor, eu acho. No meu aparece como Lenor também, eu mantenho o título, né? Então vamos lendo e solucionando essa poesia. Aqui, ó. A segunda estrofe. Que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo morrendo negro urdia sombras desiguais, como eu cria a madrugada. Queria então aqui, ele tem um corte, que seria uma elipse, né, do E, para que a métrica seja mantida. Então ele fala como eu cria. Em português é difícil fazer isso porque não tem muito precedente. Castro Alves tem muito, mas cria eu nunca vi, né? Mas em português, como eu cria a madrugada, é diferente a linguagem. É igual eu falo no Fernando Pessoa, tem um momento também que é rimado também com mãe. Eu não entendia isso, mas depois fui ver. Também, mãe, né? É diferente do nosso. Como eu cria a madrugada, toda noite aos livros dada, para esquecer em vão amada, hoje entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Ou seja, é uma mulher que morreu e que ele está aqui lendo para fugir da ausência dela, da falta que ele faz na vida dela. Como a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia, estranhos terrores, nunca antes tais. Esse reposteiro roxo são das cortinas roxas. Tem certos pontos da leitura aqui,
desse autor, do Edgar Allan Poe, que no inglês vão ser mais coerentes e no português são mais difíceis de compreender, tá, pessoal? Só um segundo. Ai, meu Deus, tá vazando água. Eu vou ter que chamar alguém para ver isso aqui, pessoal. Desculpa, tá? E tá entrando água. Ô Mada! Por favor, você me traz um pano, alguma coisa que tá encharcando aqui o telhado, tá vazando água aqui. Tá, perdão, pessoal. Essas lives minhas, elas são horríveis, né, gente? Mas é uma ajuda, quem precisar tá aqui. Então a cortina tá ventando. O Edgar Allan Poe realmente vivia numa situação muito ruim na vida dele. Financeiramente, como a maioria dos autores, como o Flaubert não vendeu, mas era rico, o Baudelaire tinha que sair caloteando os outros. O Edgar Allan Poe, ele também não conseguiu fama e sucesso e acabou fazendo o que pôde, né? Daí ele diz aqui, e daí talvez aqui tenha algo disso, é uma casa simples, humilde, se vocês reconstituírem a imagem na cabeça de vocês. Mas a mim infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo... Não, mas a mim infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isto e nada mais. Olha só, ele ouve a batida. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante. Senhor, disse eu, senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo quando viestes batendo, tão levemente batendo por meus umbrais, que mal ouvi abrir largos, franqueando os meus umbrais, noite e nada mais. Olha só, então ele foi até a porta, pensando que havia um senhor e uma senhora lá, pediu desculpa, foi até a porta e abriu. Quando ele abriu, ele olhou só a noite e nada mais, não tinha mais nada, quer dizer, não tinha o que ele dizer. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio em tais sonhos sonhando, que os ninguém sonhou iguais. Mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso só e nada mais. Quer dizer, ele ouviu, ele falou o nome, Linor, mas voltou para ele o eco da noite, do silêncio da noite, tá? Para dentro então volvendo, então aqui, não é estão, é um caso de tradução aqui, de tradução não, de erro de digitação. Para dentro então volvendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que ouvisse novo som batendo mais e mais. Por certo eu disse eu, aquela bulha na minha... Não, peraí. Por certo disse eu, aquela bulha é na minha janela. Vamos ver o que está nela e o que são estes sinais. Meu coração se distraía pesquisando estes sinais. É o vento e nada mais. Olha só. Então ele tá refletindo. É uma reflexão que ele está fazendo na solidão da vida dele, tá? Numa cadeira, sentar numa poltrona em que ele estava lendo. Abre então, e daí ele foi para a janela, porque ele viu que é aquela bulha é na minha janela. Você viu como é difícil? Ó, por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela. Eu tenho que manter esse ritmo. Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que a sobre os meus umbrais pousou e nada mais. Olha só, então aqui entra um corvo, obrigado, Mada, tá? Entra um, pode ver. Ai, tá, até aqui veio. Meu Deus do céu, Mada. Obrigado, sorte que você estava aqui, viu? Deu, eu vou continuar aqui, tá, Amada? Desculpa não te ajudar. Então ele entra, vocês veem que são 3 elementos aqui, que é o corvo, que é a porta e que é o umbral. Você tem que entender isso. Em cima é o umbral, a porta, e em cima o busto de Atena, que às vezes é chamada de Palas.
Então aqui em cima da porta tem um busto de Atena. E esse corvo entra e pousa em cima da porta. Então são 3 elementos que são 3 elementos simbólicos, tá? O busto de uma deusa, que é uma deusa da civilização, da organização e da guerra. Ela mostra força, mas ela mostra também organização civilizacional, se você pensar. E se esse corvo entra e a porta que é uma entrada, que é uma forma de adentrar a vida, que é uma passagem da noite para dentro da casa dele. Entendem que é talvez a passagem de um outro mundo para dentro da casa dele? E esse corvo, que é a desorganização, a meu ver, absoluta da vida dele, tá? Que representa uma ave de rapina, que representa a morte também. Pode ver que representa a morte profundamente. Eu acho que vai ter que pôr um pano ali, né, mano? Abre então a vidraça. Não, daí pousa sobre esse busto. Se pousa sobre esse busto de Atenas, então Atenas é a cidade. Então quer dizer que ali existe alguma desorganização psicológica profunda que vem desses livros, que vem da imagem da morte que está cravada nele. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Aí ele diz para o pássaro, porque ele fez sorrir porque ele acha engraçado essa árvore pousar lá, né, assim toda pomposa. Tens o aspecto tosquiado de seu, mas de nobre ousado, ao velho corvo emigrado lá das trevas infernais. Diz-me qual o teu nome, lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. É assim que o corvo faz, mas ele ouvia nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais, mas deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousado nos meus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que ia por sobre seus umbrais, com o nome nunca mais. Mas o corvo sobre o busto nada mais dissera Augusto, que essa frase qual se nela alma lhe ficasse em ais, nem mais voz nem movimento, fez eu em meu pensamento, perdido murmurei lento, amigos, sonhos mortais, todos já se foram, amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. Você viu? É uma conversa que ele está tendo com o corvo. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo de seu, são estas vozes usuais. Aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até o entono da alma que se quebrou em ais. E o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais era este nunca mais. Então ele está explicando que provavelmente alguém que foi dono desse pássaro, como de um papagaio, ficava dizendo nunca mais pela desgraça da vida que teve, e essa voz ficou gravada na cabeça desse pássaro. Mas fazendo em dava escura sorrir a minha amargura, sentei-me defronte dela, do alvo busca em meus umbrais, e enterrado na cadeira, pensei de muita maneira, que cria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais? Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, ave que na minha alma cravara os olhos fatais, isto e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Então ele está pensando nela, nessa mulher, que é a Linor. Ele não cita o nome de Linor, né? Mas no poema é citado várias vezes a Linor. E o Machado cita a Linora, né? Quem quiser procurar a minha versão, procura André Boniati, o Corvo vai achar na internet. Ela cita Linor também, tá? Mas em inglês, Linor. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais. Ele dá toda uma cadência aqui do mesmo ritmo que
o nosso autor deu. Eu tentei manter uma boa parte das sílabas também poéticas, das sílabas melhor, com I, com U, tentei manter também na minha tradução. E o Fernando Pessoa, ele também tenta manter o ritmo, bem no ritmo mesmo. E aí ele disse assim, para ele mesmo essa fala, ele fala assim: maldito a mim disse, deu-te Deus por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, ó. Maldito a mim disse deu-te, Deus por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, toma-o, esquece com teus ais, o nome da que não esqueces e que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais, quer dizer, ele nunca mais vai esquecer a Linora ou a Linor. Aqui ele fala sobre que ele tomou um bálsamo, né? Que aquele anjo desceu, como ele ouvisse os passos, assim, era um bálsamo aquele bicho lá, para que ele esquecesse tudo aquilo. E aí ele se revolta com o corvo, porque ele disse nunca mais de novo. Ó, profeta de seu profeta, o demônio ou ave preta, fosse diabo ou tempestade quem te trouxe a meus umbrais, a este luto, este degredo, a esta noite, este segredo, a esta casa de ânsia e medo, diz esta alma quem atrás, se há um bálsamo longínquo para esta alma quem atrás, disse o corvo, nunca mais. Ó profeta, ó ser do... não, tô falando do meu, peraí. Profeta de seu profeta, o demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, diz esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Hostes é coletivo de anjos, né? Ele está pedindo se lá no Éden ele vai ver, no paraíso ele vai ver ela, e o corvo anuncia, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave o diabo eu disse parte, torna a noite a tempestade, torna as trevas infernais, não deixes pena que ateste a mentira que disseste, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. Olha lá, ele briga para que ela vá embora, que saia, e ele diz assim, uma coisa bem... de meu peito tire o bico, tá? É como se o bico, como se ele estivesse bicando. E daí eu lembro o abutre, que nós já vimos aqui na literatura universal, do Franz Kafka, que dá uma questão bem, bem próxima ali. E o corvo na noite infinda está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais, e a minha alma dessa sombra que no chão a mais e mais, libertar-se-á nunca mais. Aqui a gente pode ter várias definições, mas a minha é que ele morreu, que ele morre nesse momento, então o corvo vem buscar ele, é como se fosse a morte vindo levar ele. Se vocês verem, procurarem a declamação do corvo, vocês vão achar com aquele Christopher Reeve, se eu não me engano, ele declama o corvo, muito bonito no YouTube, gente, procura Christopher Reeve, Reeve é com 2 Es, e é muito bonito. E agora então, para a gente se divertir, terminar tudo isso, que eu já estou cansado de dar aula nesses 2 dias, eu dei muita aula nesses 3 dias, eu falhei com a aula, mas eu dei muita aula. Eu vou pôr aqui o corvo vou pôr tradução Exu para pegar o link que é de um site que eu vou indicar para vocês. Aqui, ó, é do... Como é que é o nome? Aqui, o Escamandro, tá? Nós temos o Urubu de Edgar Allan Poe, uma tradução Exu, essa tradução pertence ao Guilherme Gontijo Flores, mas tem outro autor junto, e o Rodrigo Tadeu Gonçalves, tá?
Tem um professor que conhece ele, eu falei que, nossa, que era para mandar um abraço, porque é uma tradução maravilhosa que foi feita. Agora vai ser engraçado, tá? Quem tem problema com palavrões, por favor. Olha o ritmo, esses tradutores, ó, parabéns. Olha o ritmo maravilhoso dessa tradução, feita como algo abrasileirado e como algo com raízes Exu, que seria com raízes na negritude, talvez, gente. É uma ideia muito maravilhosa, vejam só, cheio de gírias. Meia-noite em meu terreiro, eu cansado e já cabreiro, compulsava por inteiro velhos livros de voodoo. Já pescava adormecendo quando ouvia alguém batendo, gentilmente me rangendo, rangem meu vestíbulo. Deve ser uma visita junto ao meu vestíbulo, eu dizia sem rebu. Vocês viram que aqui são usadas as próprias... É genial, gente, é genial isso aqui, tá? Eu queria dar um beijo nesses dois autores. Olha só, nesses dois tradutores. Porque nós estamos... É o urubu, tá? Não é o corvo, é o urubu o título, perdão. As proparoxítonas são usadas para rimar com oxítonas. É genial, gente. É genial. Olha só. Perdão. Já pedi perdão antes. Eu me lembro com desgosto, num moroso mês de agosto, quando o fogo no seu posto fenecia ainda cru, e eu varava a noite escura, procurando na leitura um remédio para a dura falta de Lulu. Essa moça radiante, nome angélico Lulu, já num pouso anônimo. Olha que genial! E a sedosa tristicina que corria na cortina já me invade e me alucina com pavor de algum Exu. Quando o coração batia e eu corado repetia: é visita em noite fria junto ao meu vestíbulo. Só visita que tardia bate em meu vestíbulo. É só isso sem rebu. Mas então fiquei mais forte, mais altivo no meu porte. Moço ou moça, me desculpa, peço por obséquio. Fato é que eu adormecendo, vem você aqui batendo, de levinho aqui rangendo e range em meu vestíbulo. Mal abri a porta, mal ouvi abrir a porta aqui do meu vestíbulo. Sol escuro sem rebu. Eu falo mal toda vez porque eu na minha tradução eu falo em mal. Nesse escuro tão profundo, resto triste e tremebundo, duvidando dos demônios que podiam dar chabu. Mas silêncio ali reinava, e mais parado o ar ficava, e esse som que martelava era o nome da Lulu. Sussurrei o nome dela e ouço o eco só Lulu, simples isso, sem rebu. Lulu me causa riso, não tem, cara. Porque Linora e Lulu, entende? Lulu seria um diminutivo. É genial. Para dentro já voltando, toda a alma me queimando, logo escuto alguém batendo, pulo feito um cururu. Sapo cururu. Deve ser vento que encana e passa na veneziana. Anda logo, desencana e já desfaço todo angu. Fico calmo num instante, já desfaço todo angu. Foi o vento sem rebu. Abro a tranca da janela, sem deixar de pensar nela. Ali pousa majestoso, belo arcaico um urubu. Não fez gesto de respeito, só pousou no parapeito, com orgulho no seu peito, e eu no meu vestíbulo. Vejo ser empoleirar-se em palas no vestíbulo, repousando sem rebu. Agora vejam, pessoal, como é interessante que ele põe aqui que sem gesto de respeito. E no outro, nas outras traduções aparece assim, deixa eu ver se eu lembro quando... Eu não vou lembrar agora, mas quando abre ele pousa, mas ele pousa num ar assim majestoso e soberbo. E que aqui ele traduz como sem gesto de respeito. E é dito e feito isso, é isso mesmo, entende? Por isso que eu digo para vocês, a tradução ela pode ir por vários caminhos, mas essa tradução vai por um caminho totalmente diversificado, mas é um caminho que vai
ao encontro exatamente do que o Edgar Allan Poe quer passar, só que é um pouco cômico e irônico. Aí vocês vão ver, podem procurar a tradução Transcorvo, do Haroldo de Campos, que vocês vão ver uma tradução que ela se limita a dar o teor do poema, do texto, e daí que vai entrar na transcriação, que é uma forma que Haroldo de Campos tem de ver a tradução, que não é uma tradução, mas uma transcriação, é uma recriação do original, não é o original, não pode ser o original, porque está envolto de uma outra culturalidade, de um outro ambiente. Então os autores, os tradutores que fazem esse texto, eles estão recriando o poema. Então, recriando mesmo, vocês vão ver agora. Esse bicho tez noturna, logo alegra a dor soturna, com o sério e decoroso ar de um ser impavidu. Tua crista sem alarde diz que tu não és covarde, urubu da cinza tarde dessa eterna noite azul. Dize enfim qual é teu nome na plutônia noite azul, urubu diz no teu cu. Então o nome desse urubu é no teu cu, não é mais nada, nunca mais, nada mais. E o no teu cu é também uma metáfora, um tipo de gíria que pode dar aí ao encontro do que nós estamos falando. Olha o jeito que ele fala fala do urubu. Galináceo petulante, se pasmei de o ver falante, seu discurso irrelevante pareceu ridículo. Ora vamos e venhamos, que jamais nós encontramos nesta vida que levamos, ave num vestibulo, bicho ou besta sobre o busto, belo no vestibulo, com teu nome no teu cu. Ai, ai. E urubu tão solitário, nem sem sequer um dicionário, inseria sua alma nesse termo críptico. Sem palavras mais amenas, nem mexia nas suas penas, murmurei a duras penas, aves passam sem tabu, passam todas as esperanças que guardei no meu tabu, a ave insiste no teu cu. Assustado pela rara intervenção que me tomara, eu falei o que essa fera fala bem do seu baú, que algum dono distraído, desastrado e destruído, ensinara por ruído encanto melancólico, até que em desespero resta o canto melancólico no teu cu e no teu cu. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, já vai passar. E urubu de tez noturna, logo alegra a dor soturna, e eu me sento em frente a busto e beijo esse perdão. Me afundei nessa cadeira e meditei uma hora inteira. Sobre a fala sobranceira e ominosa do urubu, sobre o som insano, seco e ominoso do urubu, com aquele no teu cu. Eu me engajo matutando, som nenhum articulando, para a fera cujos olhos cravam meu espírito. E eu pensava nisso tudo, com o couro cabeludo, na almofada de veludo, sob a luz de um abajur. Ela sobre esse veludo, sob a luz desse abajur, nunca mais porá o cu. Ai, ai, ai. Você sai num texto clássico pra caramba e os caras fazem isso, meu. É muito foda e é perfeito, porque ela nunca mais repousará os seus cabelos na cadeira, ela nunca mais porá o cu. Ai, vê que vai pro irônico, vai pra tradução Exu. Por que os caras chamam de tradução Exu? Porque é uma questão muito irônica, é uma recriação mesmo dessa ordem das palavras. É maravilhoso, gente, é pós-moderno ao extremo. Eu amo isso, eu fico apaixonado quando alguém faz isso. Pareceu-me o ar mais denso, perfumado por incenso, que algum anjo ali passando porta em seu turíbulo.
Deus mandou-te de repente por um anjo penitente, como alívios de nepente para as lembranças de Lulu. Bebe, bebe o bom nepente, esquece a morte da Lulu, urubu diz no teu cu. Mal profeta, ó ser trevoso, seja bicho ou tinhoso, se te trouxe um tentador ou se és de longe um náufrago, desolado, mas ousado, neste deserto encantado, num castelo enfeitiçado, conta por obsequio. Tem alívio em Gileade, diz por obsequio, tem alívio no teu cu. Olha só, gente, Gileade é uma terra paradisíaca bíblica, tá? Mal profeta, ser trevoso, seja bicho ou tinhoso, pelo santo paraíso, por bom Deus ou por Jesus, diz ao peito que hoje impedem dores lá no arcaico Éden, onde encontra quanto pede em nome angélico Lulu, onde encontra alguma sede em nome angélico Lulu, sede em nome angélico Lulu, urubu diz no teu cu. No teu cu tem Lulu. Ai, ai, ai. Que isso... Que isso seja despedida, eu gritei ave atrevida. Vai, retorna a tempestade da Plutônia noite azul. Não me deixe pluma rude da mentira que me ilude. Deixa a minha solitude, sai do meu vestíbulo. Tira o bico desse peito e some do vestíbulo. Urubu diz no teu cu. E o urubu jamais revoa, mas repousa nessa proa, sobre o busto d'alva palas, junto ao meu vestíbulo. No seu olho já centelha algum demônio que se espelha, e a lanterna agora velha lança a sombra do urubu, e minha alma dessa sombra persistente do urubu se liberta no teu cu. Se liberta no teu cu, porque ó, ele tá lançando... que a própria, talvez, libertação, eu penso, gente, estou viajando, os caras são vivos, vão me criticar, mas que a própria libertação dessa dor da vida seja essa piada que eles fazem, seja esse momento de distração, descontração, e se liberta no teu cu, porque é você que vai encontrar o vínculo com a literatura. O fim da literatura é o leitor, talvez, entende? Que é uma coisa assim... Eu sou apaixonado por essa tradução, gente. Divulguem, sabe? É uma tradução inovadora, entende? Então, desses professores que são o Guilherme Contígio Flores e o Rodrigo Tadeu Gonçalves. Parabéns a eles, tá? Então, muito obrigado. Acabei essa semana de aulas, tá? Chega de lives, porque eu não aguento mais. Lives não, de aulas. Mariana, Luan, Fábio, Dani, que estão sempre nas aulas. Olha, é um prazer poder gravar essas lives para vocês, que vocês são excelentes alunos. Desculpa qualquer falha, tá? Até mais.